Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre envelhecimento. E para isso estamos recebendo em formato virtual o professor doutor Aurélio Fabrício Torres de Mello, ele que é especialista em psicologia clínica voltada por envelhecimento. Doutor Aurélio, muito obrigado em ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. O prazer é meu. Obrigado. Só para a gente entrar nesse assunto, doutor, foram realizadas algumas pesquisas no decorrer dos últimos anos e que chamaram a atenção aí o resultado de que praticamente metade dos entrevistados com idade entre 15 e 24 anos tinham visões negativas sobre o envelhecimento. Por que as pessoas hoje têm medo de envelhecer? Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, por que as pessoas têm medo de envelhecer no seu ponto de vista, doutor? Bom, você já um pouco respondeu dizendo porque elas têm medo. É exatamente essa questão, não é outro sentimento. Muitas vezes aparece como um desprestígio, uma desvalorização, mas me parece também que as pessoas têm muito mais medo hoje do que décadas atrás ou nos séculos anteriores. O envelhecimento, ele, ao mesmo tempo que se tornou um fenômeno muito cuidado, né, do ponto de vista médico, físico, inclusive psicológico, né, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Ao mesmo tempo que isso acontece, ele não está mais no centro, ele não é mais objeto de valor, de valorização da sociedade, né? A juventude ela sempre foi admirada pela sua vitalidade, pela força, não é? Mas já houve épocas da história da humanidade onde ser velho era sinônimo de admiração, não é? Se você olhar aí em documentos históricos, se você observar fotos antigas, você vai ver pessoas jovens que queriam parecer mais velhas. E hoje a gente tem exatamente o contrário. A gente tem uma aposta na juventude. O desejo do momento da nossa sociedade é viver muito e de uma maneira muito jovial, né? Viver muito e parecer jovem sempre, né? Então, a velhice, hoje, ela se encontra num lugar de desprestígio. Ela se encontra como um lugar secundário, pouco valorizado, né? Mas a gente tem que ser bastante honesto, esse é o nosso caminho natural, né? Nós caminhamos para o envelhecimento o tempo todo, né? E então aí já começa alguns embates, alguns conflitos, né? Eu acho que essa questão do envelhecimento, décadas atrás, acho que principalmente na Revolução Industrial, né, e também o que a gente vive até hoje, que é o capitalismo, em que a produção, o homem tem que produzir, 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 e a produção ela entra em conflito quando a pessoa começa a envelhecer, né? A pessoa que é mais velha já não tem tanta força quanto um jovem, então a força ganhou lugar, roubou o lugar da sabedoria, como o doutor falou aí, né? E como aliar essas duas coisas, doutor? É, Principalmente na área psicológica, né? Como é que eu já, na minha meia-idade aí, começo a pensar o que eu vou fazer, né? Porque agora eu estou envelhecendo, eu não consigo mais produzir. Mas é possível fazer os dois, né? Envelhecer e ainda continuar produzindo. Como é que é essa visão no consultório, doutor? do ponto de vista psicológico sobretudo, o nosso trabalho em consultório, em clínicas, o nosso trabalho é de fazer o indivíduo aceitar o seu processo de envelhecimento e lidar da melhor forma, né? Porque a gente entende que não tem outra maneira, né, de fazê-lo. Você tocou num ponto que é uma das questões, né? Quer dizer, numa sociedade onde a produção é uma das coisas principais, mais valorizadas, aquele que produz menos será mais desvalorizado, com certeza. Existem alguns movimentos, né? A gente vê em alguns setores da sociedade valorizando a pessoa mais velha, a pessoa idosa. No entanto, é fato que a questão da produtividade pode entrar em conflito com essa questão do emprego, da admiração pela pessoa mais velha. Penso que sob o aspecto individual, porque seria esse que a gente vai lidar no consultório, cabe a cada um lidar da melhor forma, né, admitindo o seu processo de envelhecimento e buscando aquilo que faz mais sentido para a sua vida, né? É,
que pode ser através, né, buscando algum tipo de atividade, algum tipo de lazer específico próprio. Outro dia eu vi uma reportagem de pessoas idosas que estavam matriculadas numa escola de surf aqui no litoral paulista. Então, às sextas-feiras ou sábado pela manhã, elas já desciam para a escolinha de surf, vamos chamar assim, né? Então, algumas relatavam lá que se encontravam naquilo, né? Você tem mais tempo, teoricamente, na velhice, e esse mais tempo que você tem te obriga a pensar muito sobre essas coisas, né? E é um momento duro mesmo, é um momento onde as pessoas se sentem um pouco inúteis por essa questão social, né? Por essa valorização do social. Bom, e aí cria-se aquele estereótipo, né, de que a pessoa é velha e a velhice é ruim. Essa, eu acho que até posso chamar de um preconceito de quem ainda não chegou nessa fase e pode encontrar outras formas de viver, como o senhor mesmo falou aí do surf. Mas existe, principalmente na juventude, o estereótipo de que o velho é imprestável. É um preconceito. De que forma quebrar isso? De que forma o cidadão que tem essa visão poderia mudar a forma de ver a velhice e também as pessoas com mais idade? Bom, a melhor forma de você lidar com o preconceito, ou talvez uma das melhores formas, é você entrar em contato com aquilo que você tem preconceito. Então, eu estou falando do ponto de vista não daquele que tem o preconceito, que pode ser também um idoso. A gente vê, né? Você pode ter preconceito em relação a você mesmo, a alguma característica sua, né? Você se recusar a olhar no espelho, você se maldizer por ter envelhecido. Então, tem pessoas que têm idosos que têm preconceito em relação a si mesmo. A minha sugestão é que a pessoa entre em contato com o que significa o envelhecimento, o que significa esse processo, que ela trabalhe na questão da aceitação, não é? A aceitação não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, mas ele é necessário para eu poder começar a trabalhar com algumas questões minhas, né? Muita coisa passa pela aceitação. Para eu, então, poder me planejar, para eu poder lidar com aquelas questões, para eu não ter vergonha, né? Muitas vezes de dar um beijo na esposa, né? Às vezes a gente vê que a pessoa velha ela é condenada, é mal vista por demonstrações de carinho em público, não é? Um simples selinho. Então, cabe ao idoso rever isso. Será que é vergonhoso algumas atitudes minhas? Será que algumas atitudes minhas são exclusivas de jovens? Eu sou proibido de demonstrá-las, né? Então, só você lidando com o próprio preconceito, né? E aquele que não é o idoso, mas que também tem preconceito, eu sugiro que ele conheça um pouco mais, entenda esse processo, que ele também está incluído, né? É uma questão de tempo. Às vezes a gente observa pessoas mais jovens, não é? Olhando, observando pessoas mais velhas como se elas não tivessem nesse mesmo caminho, né? Pode acontecer, a única forma de não envelhecer é morrendo antes. Então, quer dizer, só tem esses dois caminhos, né? E a gente não vive, vamos dizer, contando que vai morrer, né? A gente vive sabendo que vai morrer, né? A gente torce, quando a gente gosta da nossa vida, a gente torce para que isso demore para realizar muitas coisas, mas o envelhecimento ele é certo, ele acontece a cada dia. Você observa o seu envelhecimento, às vezes, a cada ano, a cada 3 anos, sei lá, mas ele acontece a cada dia. A cada dia nós nos modificamos. E nesse sentido, né, o relógio do tempo, ele não para. Doutor Aurélio, uma situação agora para a gente encaminhar para o mesmo assunto, mas partindo para outro viés, que eu acho que ultimamente isso tem sido recorrente, é a questão da rede social. Antigamente não tinha rede social, a gente se baseava nos avós, era ali no seu ciclo familiar e de amizades. Hoje não. Hoje todo mundo se expõe nas redes sociais e acabou virando uma vitrine. Todo mundo quer ser, quer levar a vida daquele que ele vê e se identifica. Nossa, que vida maravilhosa! Olha, ele tem 60 anos, mas tem um corpo de 40, como ele faz isso? E aí entrou nesse meio, inclusive, um termo, o senhor deve ter tido contato, para mim é novidade esse termo aqui, gerascofobia e gerontofobia, que é o medo de envelhecer.
acabou virando uma patologia isso, né, doutor? Então, eu queria que o senhor explicasse essa questão, quando é que isso vira uma patologia e se essa exposição excessiva de rede social, de vidas fictícias que você vê e acha que aquela vida é verdadeira e você quer ter igual, de que forma isso pode prejudicar até virar uma doença, doutor? É, a, as fobias, de um modo geral, eu as entendo como sintoma neurótico. Elas trazem muito sofrimento e elas atrapalham a vida de uma pessoa. Eu diria que no caso dessa aí, você citou dois tipos de fobia ligadas ou a pessoas mais velhas ou ao próprio processo do envelhecimento. Então, é o medo de envelhecer. Só que fobia nos fala de um medo exagerado, de um medo indevido, de um medo, de um pavor. Seria um pavor, né? E esse medo ele é tão excessivo que nos impede de ter uma vida normal, ou a gente acaba fazendo coisas exageradas, indevidas, para lidar com esse medo, né? E pode se tornar um transtorno na vida de uma pessoa. Então, no primeiro momento, vai pela via do preconceito, entrar em contato, olhar, pensar qual é o sentido de tudo isso. Por que também que eu estou, vamos dizer assim, apesar do envelhecimento ser um processo importante, mas por que eu estou colocando como o mais importante da minha vida a questão da minha aparência, do meu envelhecimento? Por que eu desloquei ou por que eu estou condensando todos os meus medos num único lugar? Não é? O que está acontecendo que eu, falando numa linguagem mais popular, por que eu cismei com a questão do envelhecimento? Não é? Por que eu tenho dúvidas? Por que eu estou inseguro em me tornar uma pessoa mais velha? Não é? Quais são as minhas fantasias? Quais são os meus medos, não é? Que me levam a ter pavor do envelhecimento? O que eu imagino que vai acontecer quando eu for mais velho? A boa notícia é que muitos desses medos estão calcados em fantasias, não é? É claro que existe uma realidade dura e difícil na velhice. A saúde declina, existe uma restrição, às vezes, dos movimentos, os cuidados são maiores. A gente pode até fazer as mesmas coisas que os jovens, mas de maneira mais lenta, no meu tempo, né? Assim, no tempo de cada um. Então, é verdade que existem dificuldades e barreiras no envelhecimento, na velhice. Porém, o medo exagerado fala mais da pessoa do que da velhice, né? Então, nós estamos falando de pessoas que imaginam alguma coisa de muito terrível e aí elas precisam olhar para isso. E no limite, né, quando o sofrimento se torna muito grande e começa a transtornar a própria vida dela, então ela precisa da ajuda profissional para falar disso. E ela vai descobrir coisas interessantes, importantes para ela. Perfeito. Com relação à rede social, ampliando ainda nesse tema, né? O que as pessoas acabam fazendo, pelo que a gente percebe, e isso nos últimos 5 anos, acredito eu, até mais agora depois da pandemia, é buscar alternativas para manter o corpo, pelo menos visualmente, jovem. Aí vai para cirurgia plástica, vai para preenchimento, vai para não sei o que lá. Há um limite, doutor, para saber, olha, estou extrapolando, ou até aqui é aceitável. É Tá. aceitável essa vaidade do ser humano? E até que Então, limite? a, a, a rede social ela poderia ser comparada a uma grande vitrine da vida social. Tá? É uma grande vitrine. Então, lá as pessoas estão se mostrando quase como mercadorias. E muitas vezes, mesmo a gente sabendo que aquilo não é exatamente uma realidade, a gente acaba participando desse jogo, vivendo as imagens, as fotografias, como se fossem um espelho da realidade. E, na verdade, não são. As pessoas não estão tão felizes como aparentam, né? As pessoas não estão tão bem como se mostram, né? Então, isso aí em primeiro lugar, é um engano. Mas vamos lá. Então, se você quer fazer parte desse jogo, que é um jogo complicado, que eu não aconselho você levar muito a sério esse tipo de coisa, a rede social, não aconselho você olhar como se fosse um espelho da realidade. Eu posso dizer para você que o limite seria quando aquilo se torna o centro da sua vida.
Então, quando a sua única ou principal preocupação é com a aparência diante do envelhecimento, quando essa ideia começa a ficar obsessiva, quando você só pensa nisso, você acorda pensando nisso, quando você pega o seu dinheiro e condensa, canaliza para esse tipo de coisa, quando teria outras coisas também para resolver. Então, quando você começa a priorizar essa questão em detrimento de outras que também são importantes, muitas vezes a pessoa arrisca a saúde dela, ela sabe que tem contraindicações, então aí é o limite, né? Então, quando a pessoa prioriza tendo outras prioridades, então aí nós estamos falando de alguém que está ultrapassando os limites, alguém que está indo além do que deveria, né? E que provavelmente vai ter um custo por isso. E eu não sei se má notícia ou boa notícia, né? Má para quem tem medo de envelhecer, mas eu acredito que naturalmente é uma boa notícia. No Brasil, o número de idosos aumentou quase 40% entre 2012 e 2021, de acordo com dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que foi divulgada em julho do ano passado pelo IBGE. Ou seja, é fato, né, doutor? A população está envelhecendo. Antigamente as famílias tinham 10, 8, eram bastante filhos. Hoje em dia são 2, 3, né? A média de filhos por casal. Ou seja, tem mais gente idosa, pessoal. A sociedade está envelhecendo. Então, não tem como fugir disso. Dentro disso, dessa realidade, e não da vitrine que a gente vê nas redes sociais, o que fazer? Eu gostaria que você deixasse algumas dicas aqui para a gente caminhar para o final, para que a pessoa possa começar a conviver melhor com isso, com essa realidade de que o país está envelhecendo e que nós, cada indivíduo, também tem sua parte nesse processo de envelhecimento. Mas dá para levar numa boa, né, doutor? Bom, é, primeiro lidar com a questão do preconceito, se informando, conhecendo melhor, né? Convivendo também, né? Seria muito interessante. Acho que eu já ouvi algumas experiências onde idosos foram em escolas infantis, onde escolas infantis foram visitar casas de repouso de idosos. Então, uma troca entre fases diferentes da vida, né? Pessoas de diferentes fases da vida, né? Seria muito importante. Seria muito importante as pessoas refletirem sobre seu próprio processo de envelhecimento. Seria importante as pessoas se darem conta dessa estatística que você trouxe aí. Nós seremos uma população de idosos, ao que tudo indica, até aqui. Isso tem um impacto social muito grande, isso muda o perfil da população. Para isso que existe o IBGE, para saber quem somos nós, né? E, ao que tudo indica, nós teremos um país predominantemente de idosos, como já são alguns países da Europa, por exemplo, né? E aí a gente precisa pensar como conviver com isso, como lidar com isso. Acho que a melhor forma é desconstruindo o nosso preconceito, lembrando que as pessoas têm uma história de vida, desde as mais jovens como as mais velhas, então, elas têm uma história de vida. Essa história precisa ser respeitada, porque é o que ela carrega, porque é a identidade dela, é o que ela viveu, né? Lembrar que a pessoa idosa ela valoriza o tempo mais do que ninguém, porque ela tem mais passado do que futuro, né? Então é uma pessoa que, via de regra, costuma ser muito prática, costuma priorizar as coisas porque ela tem pouco tempo, né? E todos caminhamos para isso. A gente não deve ver a velhice, não deve ver a velhice do lado de fora. A gente deve ver, a gente deve ver a velhice do lado de dentro, quer dizer, ele, o velho, sou eu amanhã. É assim que eu vou ficar, né? Ao que tudo indica, é assim que eu vou me tornar. Eu vou me tornar também esta pessoa. Então, o que que eu posso viver e fazer hoje para estar bem quando for esse aí, né? Talvez quando eu for esse aí que eu estou vendo, eu não possa fazer algumas coisas, mas posso fazer outras. Eu acho que esse é um fator importante, doutor, que a gente tem que lembrar, que até para quem já está caminhando para esse ponto, né? Antigamente, uma pessoa idosa
por exemplo, 50 anos, o pessoal já é velho. Hoje em dia, o idoso, no estatuto mesmo, começa com 60 anos. Mas as pessoas sexagenárias, de 60 anos, ainda têm muito a contribuir, né? Elas podem estar na fase do idoso, mas eu acho que a questão de não parar as atividades é importante, né, doutor? É continuar a mente ativa. Ah, aposentei do meu trabalho, mas seria indicado arrumar uma outra tarefa, nem que seja doméstica, artesanato. O parar, eu acho que é o que pode complicar um pouco mais a velhice, né? É, a ideia da. Aí existem algumas distorções, né, que as narrativas sociais foram construindo. Muitas pessoas tentaram, sonharam com a aposentadoria porque elas trabalharam muito e ganharam pouco. Então, a aposentadoria vira uma forma de vida melhor. Se você tem uma vida satisfatória, né, se você pretende continuá-la, você, né, às vezes com algumas limitações, mas você pretende continuar ativo. O que é esperado é que a pessoa sempre queira ser ativa. Muitas vezes ela é impedida pela família, pela sociedade, pelo trabalho de continuar sendo. Ela vai ter que procurar outras atividades. Mas que ela não procure por desespero, que ela não procure apenas para se sentir útil, que ela procure por ela, pelo sentido que aquilo vai dar para a vida dela. E se ela puder escolher, porque nem sempre a gente pode escolher, melhor ainda que ela escolha. Algumas vezes você não pode escolher, você tem que continuar vivendo algumas coisas porque o, vamos dizer assim, é o menos ruim, né? Então, mas se você puder escolher, escolha, planeje, prepare-se e principalmente tenha uma independência em vários sentidos. Uma independência financeira, afetiva, social, né? Não é no sentido de viver isolado, mas no sentido de ser um pouco mais autônomo. Perfeito. Nós conversamos com o professor doutor Aurélio Fabrício Torres de Mello, que é especialista em psicologia do envelhecimento. Doutor, quero agradecer muito a sua presença em dividir o seu conhecimento com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e eu fico à disposição de vocês. Obrigado ao doutor Aurélio e a você que acompanhou essa entrevista pela sua companhia, sua audiência e até a próxima.